Diz a Bíblia, irmãos, que existiu dois irmãos chamados Esaú e Jacó. Diz a Bíblia que Esaú era o primogênito do seu pai, era o filho querido do seu pai, era aquele que quando o seu pai estivesse próximo à sua morte, o seu pai agora então colocaria a sua mão sobre ele e o abençoaria. E este seria abençoado de tal maneira que as bênçãos da terra se multiplicariam sobre a sua vida. As bênçãos do céu seriam grandiosas sobre a sua vida. Outrora, um filho, quando seu pai estava próximo a partir para o Senhor, o pai colocava a mão sobre ele e o abençoava, determinava a bênção do Senhor sobre a sua vida. Ultimamente, nós vemos filhos falando para o pai: bênção, pai, ou sua bênção, meu pai. E o pai fala assim: vai dormir. Mas você não sabe o tamanho do poder que há na tua palavra, dizendo: Deus te abençoe. Amém? Amém. Você diga amém? Amém. Louvado seja Deus. E agora então, irmãos, estavam aqueles dois irmãos ali. Um era caçador, um agradava o seu pai porque ele se tornou caçador e o pai gostava de se alimentar das caças. No entanto, ele desagradava a Deus, porque ao invés de ele procurar estar diante de Deus, fazendo aquilo que era agradável a Deus, ele procurava fazer tudo ao contrário do que agradava a Deus. Até mesmo quando ele se apaixonava por uma mulher, ele não se apaixonava pela mulher do seu povo, ele só se apaixonava pela mulher que não era do povo de Deus. E isso fazia com que ele pecasse contra Deus na lei de Deus, porque Deus dizia que não aceitava que o seu povo se misturasse com aqueles que não fosse dele, que não fosse da tribo dele, do povo dele, da nação dele. E diz a Bíblia, irmãos, que agora então Esaú, fazendo todas essas coisas, desagradando ao Senhor, agora começa a se cumprir a palavra de Deus, ao qual um dia o pai começa a indagar ao Senhor, porque quando os dois filhos estavam no ventre da mãe, eles brigavam entre si, e ele foi orar ao Senhor e perguntou ao Senhor: Senhor, mas por que meus filhos brigam tanto no ventre da sua mãe? E Deus disse: eles serão duas nações, e a nação maior servirá à nação menor. Diga para o seu irmão assim: Deus muda. Não, diga para ele: Deus muda o quadro da história para abençoar a tua vida. Tem muita gente, irmãos, que está dentro da igreja, está se achando que está salvo, e aí então já não está mais valorizando a sua salvação, está desprezando ela. E diz Jesus que muitos que são os primeiros serão derradeiros, e muitos que são derradeiros serão os primeiros, porque aqueles que têm, muitas das vezes, não valoriza o que já recebeu. Diga misericórdia. E agora então, ele tendo feito isso, ele perdeu a sua primogenitura. Esaú quis matar o seu irmão e não conseguiu. Diz a Bíblia que ele implorou nos pés do seu pai, dizendo: Pai, me abençoa também, Pai, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Jacó teve que fugir, porque depois disso o irmão dele querendo matá-lo, ele teve que fugir. E ele foi para a terra do seu tio, mas no meio do caminho ele se cansou-se, teve sono, e agora então ele pegou uma pedra, e quando ele pegou essa pedra, ele fez dessa pedra o seu travesseiro. Diz a Bíblia que quando Jacó saiu da casa do seu pai, ele saiu com algumas coisas importantes. Qual foi, pastor Elias? Primeiro, o seu cajado. Repete comigo: primeiro, o seu cajado. E o seu irmão assim: nunca sai de casa sem o cajado, crente. Porque crente sem cajado não é crente.
E aqui agora então ele via anjos subindo e anjos descendo. Anjos subindo e anjos descendo. Interessante, sim ou não? Ele poderia ver o contrário: anjo descendo e anjo subindo. Anjo descendo e anjo subindo. Mas ele viu assim: anjo subindo, anjo subindo, anjo subindo. Agora meu irmão, se diga com toda autoridade: tem um anjo do teu lado aí abençoado. E ele está subindo lá na glória. E já está trazendo resposta para a tua vida. Só quem crê bate o olho. Aí eu me lembro daquela mensagem que diz das rodas, e no meio das rodas estava escrito Galgal. Meu Deus, eu fiquei quase 3 ou 4 meses perguntando para Deus o que era Galgal. E eu ficava: Jesus, o que é Galgal? O que é Galgal? O que é Galgal? E eu ficava, sabe, eu ficava me remoendo por dentro. E eu falava: Senhor, já que o Senhor não me revela, usa um vaso teu para dizer o que significa Galgal. De repente eu vejo um grande pregador da palavra dizendo que fez a mesma coisa, orou ao Senhor. Ele disse que não sabia porquê, mas ele começou a orar a Deus por causa daquela palavra Galgal. E ele: Galgal, o que é Galgal? O que é Galgal? O que é Galgal, Senhor? E um dia Deus revelou para ele dizendo assim: filho, Galgal é glória que sobe e glória que desce. Glória que sobe e glória que desce. Tem glória aí? Glória que sobe, glória que desce. Tem glória aí? Glória que sobe. Glória, tem glória. Glória que sobe, glória que desce. Glória que sobe, glória que desce. Glória que sobe e glória que desce. Quanto mais glória você dá, mais vitória você recebe. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. E agora então, irmãos, Jacó começa a ver aquela grande visão e Deus fala com ele. Sabe por quê? Porque quando você é ungido, as bênçãos vão atrás de você, aonde quer que você esteja. Jacó saiu de casa só com o seu cajado e com azeite. Ele estava no meio do caminho, talvez no meio do deserto, quem sabe Deus. Mas aonde ele estava, os olhos do Senhor estavam sobre ele. Nessa noite os olhos do Senhor estão sobre você neste lugar. Você crê nisso? Os olhos de Deus estão sobre você neste lugar nessa noite. Aleluia. Jacó foi para a casa do seu tio. Lá, logo quando ele chegou, ele viu uma moça que ele se apaixonou no primeiro olhar. Tem gente que não existe, diz que não existe amor à primeira vista, não é isso? Amor à primeira vista. A Bíblia diz que existe. Foi Jacó ver ela, estava assim, ó. Foi ver ela. Gabi. Irmãos, Jacó tinha que pagar pelo erro que cometeu, sim ou não? Foi dizer para o seu tio: tio, eu trabalharei para o senhor 7 anos. Depois de 7 anos, tu me dá a tua filha como esposa. Tio, tá bom. Trabalhou para o tio 7 anos. Depois de trabalhar, o tio viu que tinha uma outra filha mais velha lá, de mais idade, de menos aparência, e falou: sabe uma coisa, vou empurrar essa daqui nele. Embriagou ele, na hora de casar, colocou um véu no rosto da mulher. Ele estava bêbado mesmo, embriagado, foi lá e casou. Dormiu com a mulher, quando acordou todo dia, misericórdia. Eu sonhei com um anjo e acordei com um dragão. Misericórdia. Mas, amém, irmãos? Mas, o que acontece? Ele vai até o seu tio e fala: tio, tu me enganaste. O que foi que ele fez com o irmão dele? Enganou. Aquele que com ferro fere será ferido. É Bíblia. O
tio falou: olha, aqui é assim, casa-se primeiro a mais velha, para depois casar a mais nova. Mas como o amor supera tudo, né? Está escrito na palavra de Deus. Ele foi lá e trabalhou mais 7 anos. Conquistou o seu sonho. Freneticamente, Jesus. E agora então, diz a Bíblia, irmãos, que Jacó por 10 vezes foi enganado pelo seu tio. Diga misericórdia. E aí agora ele resolve sair da casa do seu tio e vai embora. De caminho, quando ele vai embora, ele tem uma luta com o anjo. Além de ele ser abençoado pelo seu pai com as bênçãos da terra, além de ele ser abençoado com o seu pai, pelo seu pai com as bênçãos do céu, ele agora tem uma luta com o anjo. E diz a Bíblia que ele só largou o anjo quando o anjo o abençoou. Ele tinha medo que seu irmão o matasse, mesmo tendo sido abençoado. Mas quem é abençoado por Deus, irmãos, quem recebe a promessa de Deus, não morre enquanto não ver a bênção de Deus se cumprir na sua vida. Se você vê assim, manda um glória para Deus aí. Você não vai morrer enquanto não ver a bênção de Deus se cumprir na tua vida. Se você